Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela e você vai saber hoje como trabalhar com pós-operatório. Eu resolvi fazer essa aula porque quando eu atuo ainda, logicamente, como esteticista e cosmetóloga, mas como eu atuava assim com mais frequência, o que eu quero dizer, quando eu não era ainda professora, que eu tenho 16 anos hoje de atuação na estética, eu tinha muitas dúvidas a respeito do pós-operatório. E aí eu pensei, por que não fazer uma aula, né, gratuita para poder compartilhar essas informações com vocês. E aqui é uma imagem de um furo. E você deve estar pensando aí na sua cabeça, mas o que tem a ver, né, esse furo com o pós-operatório? Tem tudo a ver, eu já vou te explicar do que se trata. Na verdade, eu tive uma cliente uma vez que ela tinha feito lipoaspiração, né? Lipoaspiração de abdômen, nos flancos. E aí ela veio, ela me procurou, ela já era minha cliente, mas cliente de outros procedimentos, e ela me procurou para aplicar drenagem linfática e todo o procedimento no pós-operatório. Mas aí, quando ela apareceu, que ela, né, tirou a roupa, eu vi que tinha um furo no cóccix. Eu fiquei encucada com aquilo. Falei, mas o que é o raio desse furo? Eu fiquei até sem graça de perguntar para ela a esse respeito. Aí, nesse momento, eu fiquei meio chocada, assim, fiquei meio sem ação. Eu fiquei pensando, nossa, eu realmente preciso me aprofundar no pós-operatório, porque o que eu sei hoje pode ser um pouco raso. Aí, eu descobri que nada mais era do que uma punção que o médico fez, o próprio médico que fez a cirurgia nela, que fez a lipoaspiração, ele fez essa abertura na região do cóccix para que eu pudesse fazer a drenagem linfática nessa minha cliente e expulsar o seroma, expulsar o líquido. Mas eu nunca, olha, eu vou falar para você, eu nunca tinha visto tanto líquido saindo quando eu fiz uma drenagem em toda a minha vida. Aquela vez, quando ela veio para mim com esse furinho aí no cóccix, como eu já expliquei, ela estava com bastante seroma. E eu fui eliminando aquele seroma em 10 sessões de drenagem linfática. E claro que conforme o tempo foi passando, conforme as sessões foram passando, aquele seroma foi diminuindo, o resultado foi ficando muito fantástico. Só que na hora eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio em estado de choque, porque eu nunca tinha visto uma pessoa que tivesse feito uma cirurgia plástica, que no caso dela foi uma lipoaspiração, e tivesse com aquele furo na região do cóccix e saiu muito líquido, aí sujou todo o lençol descartável e tudo mais, as toalhas, claro que depois eu troquei tudo, mas enfim, eu vi de perto, ao vivo e a cores a linfa. E assim como aconteceu comigo, que eu fiquei super surpresa na hora, né, porque eu não esperava aquilo, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer, né, com essa punção aí no cóccix. E ela me relatou que, na verdade, o médico tinha feito aquela punção propositalmente para que eu pudesse efetuar a drenagem linfática para ter um melhor sucesso no atendimento do pós-operatório. Aí, a partir daquilo, eu vi, como eu já disse anteriormente, que o que eu sabia, para mim, era raso demais. E eu resolvi me aprofundar no pós-operatório, me aprofundei, estudei, corri atrás. A cliente gostou tanto dos resultados que ela teve em 10 sessões que ela ficou sendo minha cliente de outros procedimentos por 10 anos. E aqui, só para te falar a respeito de procedimentos pós-operatórios, eu comecei a perceber que o Brasil ele está ainda hoje em segundo lugar em cirurgias plásticas. Então eu levantei essa questão aqui na internet mesmo, que eu vi que esse órgão, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, é o segundo maior país do Brasil a ter um monte de gente, olha aqui, 1.498.327 pessoas, isso foi no ano de 2019, foi um levantamento feito de 2018 e foi divulgado por essa sociedade no ano de 2019. Então, 1.498.327 pessoas passaram por cirurgia
plástica. Então, olha só, o que eu estava perdendo, né? Na verdade, é um nicho que te abre muitas possibilidades para trabalhar com pós-operatório. E na época, como eu já tinha parceria, que eu sempre gostei bastante de fazer parcerias, eu tinha parceria com um salão de beleza lá no Itaim Bibi, e na frente tinha um prédio que havia uma clínica de um cirurgião plástico. Esse cirurgião frequentava esse salão, conversando comigo, logo ele me contratou. Então eu consegui fazer uma parceria com ele. Claro que eu já havia me aprofundado no pós-cirúrgico por causa dessa cliente que apareceu com esse seroma. Então eu comecei a atender inúmeras, dezenas de clientes no pós-operatório. O que eu quero te dizer com essa imagem aí, com esse levantamento que eu fiz, é que se você ainda não trabalha com pós-operatório, você pode estar perdendo tempo. Existem profissionais que querem e precisam atender clientes no pós-operatório, mas estão com muitas dúvidas e insegurança. Isso é normal. Do mesmo jeito que eu tive essa dúvida, passei por essa insegurança, eu consegui me aprofundar mais. Aí, o que eu pensei? Depois desses 15 anos, né, que hoje já estou bem mais veiaca aí de estética, eu comecei a trabalhar com cursos online, tanto é que tem alunas aqui presentes me assistindo, e hoje eu tenho 13 cursos online. E eu resolvi fazer um curso voltado para drenagem linfática no pós-operatório, porque eu me aprofundei tanto nesse assunto que para mim foi muito fácil ensinar. E o que é seroma? Eu falei tanto disso, que essa minha cliente tinha seroma, então vamos entender o que significa isso. Seroma é o acúmulo de fluidos com linfa e plasma sanguíneo, por isso que eu te falei no começo, eu nunca vi tanta linfa ao vivo e a cores saindo ao mesmo tempo. Olha, acho que foram litros que saíram, porque ela estava, claro, com seroma acumulado. O que significa isso? É um inchaço que faz parte do processo pós-inflamatório. Faz parte desse processo. E ele fica ao redor da cicatriz, mas não é infecção. Então sai um líquido viscoso, cheio de plasma sanguíneo, cheio de linfa, é um líquido viscoso amarelado. No começo ele sai vermelho porque ele vem sangue junto, né? Ele vem bastante plasma sanguíneo. E é normal, no caso de uma lipoaspiração, que o médico faça essa punção na região sacral. E muitas vezes ele usa de outros artifícios para poder diminuir esse acúmulo de líquido, esse seroma. Em qualquer cirurgia, é comum, quero que você saiba, que ocorra, além de seroma, que ocorra edemas. O que são edemas? São inchaços causados por excesso de líquido. Então, eu quero que você saiba que o nosso corpo ele é feito de 70% de água, 70% de líquido, de fluidos. E quando ocorre trauma nesses tecidos, é normal que isso aconteça. Então, o tecido passa por um processo inflamatório e o tempo de duração desse edema, né, que são esses inchaços causados por esse excesso de líquido, fica mais ou menos do jeito que você está vendo aqui na foto. Pode ser que fique mais, pode ser que fique um pouco menos. Esses inchaços, eles duram cerca de 21 a 30 dias ou às vezes até mais no pós-cirúrgico. Então é normal quando você receber uma cliente nesse estado, não se apavore, não se assuste, porque faz parte do processo inflamatório. Hematomas e equimoses são essas manchas roxas. A temperatura no local da cirurgia, ela fica elevada, isso é normal. E por que acontecem esses hematomas e essas equimoses? Devido ao processo traumático. Então, você imagina, quando faz um processo, estou dando um exemplo aqui de lipoaspiração, aquela cânula entrando muito profundamente no tecido. Aquilo rompe os vasos sanguíneos e há esse extravasamento de sangue. E ele causa hematomas, que são mais profundos, e também causa equimoses. Então, é bem normal. E as fibroses, né? O que dizer das fibroses? Tem muitas profissionais aí da estética que lutam para diminuir essas fibroses no pós-operatório. As fibroses nada mais são do que a resposta à cicatrização produzindo colágeno em excesso. Então, o corpo ele sente assim, nossa, eu sofri um trauma, eu preciso cicatrizar.
né? O tecido entende dessa forma. Como resposta, como se fosse, como se ele estivesse se defendendo, ele vai produzir uma quantidade muito acelerada de colágeno. E a cicatrização, no caso dessas fibroses, pode aparecer após uma semana do dia da cirurgia e a duração pode ser ilimitada. Pode durar 1 ano, pode durar 2. Olha, tem gente que fica com fibroses durante muitos anos. Ela tem esse aspecto duro, como cicatrizes internas. E dá para ver bastante nessa imagem do jeitinho que são as fibroses. Claro que tem solução, tem sim. Para isso você precisa entender como que você pode trabalhar e atender clientes no pós-operatório, né, no pós-cirúrgico. E essas fibroses, elas costumam ser bem persistentes. Mas quando você se deparar com uma cliente nessa condição, você já sabe o que são as fibroses. Então, são caroços duros que quando você palpa, você sente esses nódulos. O que não é comum no pós-cirúrgico? Não é comum ocorrer febre, né, temperatura alta. Se chegar uma cliente e ela tiver com febre acima de 36,5, chegando aí a 37 ou mais, não é normal, tá? Porque a temperatura corporal normal é de 36,5. Você precisa encaminhar para o médico responsável, porque com certeza está havendo uma proliferação de bactérias e uma infecção no local da cirurgia. E pode acontecer, isso é tão perigoso que pode acontecer o que chamamos de septicemia, né? Que a bactéria ela vai circulando pela corrente sanguínea e vai atingindo outros órgãos. Então, apareceu o cliente que fez cirurgia com febre, você já manda para o médico responsável. Ou, de repente, para um pronto-socorro, né? Caso ela não consiga uma consulta assim de emergência. O que dá para fazer no pós-cirúrgico? Bom, dá para aplicar um ultrassom de 3 MHz, que é aquele voltado para estética. Lembrando que os ultrassons convencionais nós temos de 1 MHz para fisioterapeuta, né? Para reabilitação, que ele atinge ossos, músculos, né? Na verdade, ossos não, ele atinge músculos e atinge tendões. No caso de ultrassom de 3 MHz, ele é um pouco mais superficial, então ele consegue prevenir e fazer a destruição de fibroses. Ultrassom de 3 MHz você pode usar desde o primeiro dia de cirurgia. Ah, mas eu posso atender a cliente no primeiro dia? Pode, desde que você tenha autorização do médico, porque só ele, né, ou ela, médica no caso, que é a pessoa responsável que esteve o tempo todo lá em cirurgia e sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é bom que você sempre ouça essas recomendações para saber se você já pode fazer um pós-cirúrgico no primeiro dia ou não. Existem opiniões divergentes, tá? Tem médicos, o médico que eu trabalhei na época, ele gostava que eu fizesse o pós-operatório já intervindo ali no procedimento logo no mesmo dia da cirurgia, porque dava uma analgesia, a cliente se sentia melhor, mais disposta, etc. Outros médicos não gostam, né? Eles acham que ficam com um pouco de receio, não sabe se a profissional entende de um pós-cirúrgico, então é normal que eles fiquem assim desse modo. Outros médicos, eles pedem para iniciar o pós-cirúrgico depois de 1 semana, outros depois de 3 dias, então isso vai depender da conduta de cada um. O que é importante que você saiba que o ultrassom você precisa usar no pós-operatório imediato no modo pulsado. Por que no modo pulsado? Para ele não gerar calor demasiadamente, né? Não gerar aquele calor excessivo, porque não é esse o intuito do tratamento. O modo pulsado você pode usar já no pós-cirúrgico imediato, dependendo da literatura, que vai de 10 até 15 dias, mais ou menos. Tudo vai depender também do quadro da cliente, se a cicatrização está correndo bem, se ela está se sentindo bem, se ela está disposta, se não teve nenhum quadro de infecção no local. Então, tudo isso vai implicar se você está ainda num pós-cirúrgico imediato ou se já passou para um pós-cirúrgico tardio. Mas, em média, o imediato vai até, no máximo, 15 dias. Depois disso, já é um pós-cirúrgico tardio, tá? Há divergências de opiniões aí nas literaturas. Bom,
Quando inicia um pós-cirúrgico tardio, aí sim você pode aplicar um ultrassom no modo contínuo para fazer uma sononforese, alguma outra coisa do tipo. Mas enquanto tiver no modo no pós-operatório imediato, precisa ser o modo pulsado, aliás, que tem menos geração de calor e sempre antes de aplicar a drenagem linfática. Isso é muito importante. E o uso no ultrassom no pós-cirúrgico, o que ele traz de benefícios, né? Ele faz várias reações. Uma delas é a reação química, que é a estimulação feita nas células pelas vibrações ultrassônicas que fazem com que as reações químicas aumentem. Então, as células, elas vibram por causa das ondas ultrassônicas, estimulando todo o processo de troca de nutrientes e, por consequência, melhora a oxigenação tecidual. O que mais que ele faz? Efeitos térmicos. O ultrassom produz aquecimento das células e, com isso, temos efeito de analgesia. Como eu já disse, quando é um pós-operatório imediato, usando o ultrassom no modo pulsado, você não tem aquele calor exagerado, né? Aquele calor muito profundo. Então, ele faz sim uma analgesia. O que mais que ele traz de benefícios? Efeitos mecânicos. Como as ondas ultrassônicas fazem um processo de vibração das células, ocorre o efeito de micromassagem dos tecidos. Então, todos os ultrassons, eles fazem o processo de cavitação, que são aquelas bolhas no espaço intersticial, que elas aumentam e diminuem de tamanho. Nesse caso do ultrassom convencional, faz sim a cavitação estável, que é a chamada. Então, as bolhas aumentam e diminuem, mas elas não chegam a implodir no meio intersticial. Isso faz o quê? Essa micromassagem nos tecidos. E olha só, falando do processo de cavitação, formação de bolhas nos líquidos dos espaços intersticiais. Essas bolhas, como eu disse, elas aumentam e diminuem de tamanho na área em que o cabeçote está sendo usado e com esse processo as bolhas acabam movimentando os líquidos que estão ao redor e esse efeito diminui bastante as aderências. Por isso que é muito importante o uso do ultrassom no pós-operatório, né, para diminuir essas fibroses. E as microcorrentes, que faz uma eletroestimulação de baixa frequência. Então, a microcorrente, como é um procedimento assim, que tem bastante segurança na aplicação, ela faz o quê? Uma multiplicação das células de todo o tecido conjuntivo. Aumenta os receptores de fatores de crescimento, que os fatores de crescimento eles fazem parte da cicatrização. Então, ele vai fazer o quê? Regenerar esse tecido e fazer uma eletroestimulação para que as células correspondam da melhor maneira possível. E você pode usar, nesse caso de bastonetes, no sentido da drenagem linfática. Eu prefiro aplicar, dependendo do aparelho, no caso do ultrassom e da microcorrente, antes de efetuar a drenagem linfática. E dá para usar também, no caso aí, essa imagem ficou bem chocante, né? No caso de uma fissura que tem nesse tecido, uma abertura, dá para usar em placas. Então, tem duas opções para fazer a reparação tecidual e melhora da cicatrização. Você pode usar em bastonetes ou, nesse caso aí, o mais recomendável foi o uso da eletroestimulação em placas. Aí vai fazer um processo anti-inflamatório, vai trazer uma analgesia, uma oxigenação e nutrição também dos tecidos, recuperando muito mais rapidamente. E esse foi um estudo de caso com microcorrentes pós-necrose tecidual. Esse estudo de caso eu encontrei porque ele foi feito por alunas de uma pós-graduação chamada Biocursos, de uma paciente que ela realizou essa abdominoplastia e abriu esse tecido, né? Necrosou, na verdade. Por quê? Essa paciente ela era fumante e ela não avisou que era fumante. Então, teve a morte dessas células pela necrose tecidual, ficou bem feio aí, ficou uma lesão muito importante. E esse processo todo da necrose, ele começou depois de 10 dias da cirurgia, olha só. Então o corpo ele não respondeu assim tão rapidamente na hora que ela acabou de sair da cirurgia. Demorou 10 dias e aí foi acontecendo essa necrose. E aí que o médico, né, descobriu que ela era fumante, tá? Diagnosticou com necrose inicial e isso foi se proliferando, porque a necrose ela é bem rápida. Durante as sessões de microcorrentes,
a autora, né, que fez esse processo, porque eu não sei ao certo, tá, se esse estudo de caso foram as alunas que fizeram ou elas buscaram esse estudo de caso de alguma outra profissional, que provavelmente foi isso. Então, a autora, ela observou a redução muito significativa da necrose e a cicatrização. Então, olha só, passou por essa fase aí mais amarelada, né, que faz parte da cicatrização, até fechar normalmente. Dá para você observar aqui nessa região inferior a diferença do antes e depois. Olha, resultado final do tratamento após 18 atendimentos. Então, ela fez bastante, né, para poder eliminar essa necrose. E a necrose acontece também com pessoas diabéticas, por isso precisa tomar bastante cuidado, né, no procedimento cirúrgico. Bom, até aí a pessoa tem que fazer vários exames. E você pode usar também tecarterapia ou radiofrequência num pós-operatório, mas eu recomendo que seja num pós-tardio. Por quê? Tanto a radiofrequência quanto a tecarterapia, que são procedimentos parecidos, porém diferentes, mas têm quase que a mesma finalidade, elas promovem altas temperaturas. Então, você não precisa produzir ainda mais colágeno, já que esses procedimentos são indicados para a flacidez. Se você produzir mais colágeno, a fibrose da sua cliente pode aumentar ainda mais, então não é legal. É importante que você use num pós-operatório tardio abaixo de 37 graus. Somente para quê? Para fazer uma reorganização de todo esse colágeno, para ter uma melhora na circulação sanguínea e aumentando o metabolismo celular. Assim, dessa maneira que eu estou te falando aqui, você consegue diminuir o quadro de fibroses. Agora, se você não sabe como é que você usa a radiofrequência ou tecarterapia e colocar lá um pós-operatório imediato ou mesmo tardio, colocar numa temperatura alta, 39, 40, 41, 42 graus, você vai estar fazendo um efeito contrário, certo? Você vai estar induzindo ainda mais a produção de colágeno, que não é legal para fibroses. Fototerapia com luz de LED vermelha também é muito bem-vinda num pós-cirúrgico para fazer uma bioestimulação. Então, tem toda uma melhora na cicatrização, regeneração dos tecidos e mais elasticidade da pele. Quem faz aqui, a Jalma estava aqui comigo agora há pouco, lembrando que daqui a pouco eu vou voltar para poder tirar dúvidas, quem tiver alguma dúvida. Ela sabe, né, porque ela viu nas minhas aulas, que tem no New Skin tem a fototerapia, que é a luz de LED, de 660 nanômetros, se eu não me engano. Então é isso, é uma fototerapia, uma luz de LED vermelha que vai fazer toda a regeneração dessa pele e vai fazer uma bioestimulação celular. Todos os procedimentos com aparelhos, mais a drenagem, você pode aplicar 2 vezes por semana. Sendo que a drenagem, se você quiser, se a cliente tiver disposição, você pode aplicar a drenagem todos os dias, não faz mal nenhum, certo? Inclusive, eu vi, faz um tempo já, que a Angélica, aquela apresentadora, né, mulher do Luciano Huck, ela é bem famosa aí na televisão, ela teve bebê, se não me engano, acho que ela teve 3 filhos, e ela fazia drenagem todos os dias, antes do parto e pós-parto também. Então, a drenagem não faz mal nenhum, muito pelo contrário, vai aumentar essa regeneração tecidual, essa oxigenação, essa disposição também para a cliente, no caso a paciente, né, de um pós-cirúrgico. E você pode aplicar qualquer aparelho que eu falei aqui para você hoje, antes da drenagem. Mas o aparelho, eu recomendo que seja 2 vezes por semana. Você pode alternar também. Por exemplo, você tem ultrassom e tem um aparelho de fototerapia. Você pode fazer uma vez na semana ultrassom mais drenagem, na outra vez fototerapia mais drenagem. Ou uma vez ultrassom mais drenagem, na outra vez microcorrentes mais drenagem. Sendo que a drenagem, só a drenagem, você pode aplicar todos os dias, tá? E a primeira e a principal, né? A primeira e a principal conduta de uma profissional que quer trabalhar com pós-cirúrgico é a realização de drenagem linfática. Por quê? Para promover uma desintoxicação dos tecidos e ativar todo o sistema linfático para a expulsão dessas toxinas. E ocorre uma analgesia,
uma melhor recuperação e melhora do corpo por um todo. O que acontece? Tem muita gente que eu vejo que tem dúvida, aplicar a drenagem linfática local, localizada ou no corpo todo. Na minha opinião, no meu ponto de vista, não existe drenagem linfática localizada, porque o próprio nome já diz, é um sistema linfático. Então você precisa ativar todo esse sistema para poder ter um bom resultado. Lógico, que se você pega uma cliente com uma cirurgia, vamos supor uma abdominoplastia na região, né, óbvio, abdominal, ou uma cliente que tenha passado por uma lipo, que seja, você vai acentuar esses movimentos de drenagem linfática nos locais da cirurgia. E nos outros locais, se chega ali na região dos pés, você não vai precisar fazer 50 movimentos, você vai fazer uma drenagem um pouco mais, né, mais rítmica ali no caso, ou um pouco mais rápido, um pouco menos de movimentos, então você vai focar mais onde ela fez a cirurgia, mas a drenagem precisa ser aplicada no corpo inteiro para a ativação do sistema linfático. E a drenagem ela deve ser aplicada com movimentos de pressão leve, rítmicos, suaves, lentos, relaxantes e precisos. Então é muito importante que a profissional conheça o método de drenagem linfática. Precisa ser aplicado, logicamente, com as mãos. Tem gente que usa aparelho para fazer uma drenagem linfática. Eu não tenho nada contra aparelho para drenagem. Eu prefiro que no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato, que seja feita uma drenagem linfática manual, porque não pode ter arraste de pele, certo? Esses movimentos não podem ser feitos com uso de força e sim com pressão, porque pode levar ao rompimento de vasos, que vai ficar pior ainda quando a sua cliente passou por um pós-operatório. E é necessário saber que os linfonodos servem como filtros, né? Então, a gente tem a corrente sanguínea e a corrente linfática e elas são paralelas. Uma vai fazendo uma troca de nutrientes com as células, vai caindo na corrente sanguínea, volta para a linfática e os linfonodos eles servem como filtros. Então, basicamente, é mais ou menos assim que funciona. Hoje não dá para me aprofundar muito no método de drenagem linfática, mas só para você ter uma ideia de como isso funciona. E o aparelho, quando a gente fala de aplicação de aparelho, como eu falei aqui, né, ultrassom, microcorrentes, a própria tecarterapia ou radiofrequência num pós-tardio, luz de LED. A gente sabe que aparelho, muitas vezes, ele já vem com protocolos prontos, ou vem com um botão, né, de liga e desliga. Então, é uma coisa mais fácil de usar. O fato de usar um aparelho no pós-operatório não é o bicho-papão, tá? Não é um grande problema. O desafio aqui é dominar a drenagem linfática. E como eu coloquei aqui nesse slide, muitas vezes o que é ensinado no curso técnico ou na faculdade não é o suficiente para que você domine e sinta segurança quanto à drenagem linfática na aplicação. Por isso que eu resolvi fazer essa aula de hoje. Tem muita gente que tem dúvida, né, que chega na hora H, às vezes viu na faculdade, viu no curso técnico, ou simplesmente não tem a menor ideia de como começar. Aqui é um depoimento que eu tenho de uma aluna minha do curso de drenagem linfática, só para poder provar que o que eu estou falando sobre insegurança, incertezas no pós-operatório é verdade. Ela deixou um depoimento para mim há um tempo atrás. Ela colocou assim, olha, eu achei interessante compartilhar isso com você. Eu fiz 2 anos e meio de faculdade de estética e imagem pessoal. Foi um curso à distância, mas se os alunos, né, não buscassem mais conhecimento, deixaria a desejar. Já o teu curso, mesmo sendo online, me surpreendeu muito. Olha só que legal, foi muito bom ter ajudado essa aluna, dentre tantas outras. Aprendi sempre que tinha dúvidas, revi a aula dada ou os vídeos que foram muito enriquecedores. Parabéns a você e a toda a sua equipe, desejo sucesso, muito obrigada por dividir conosco o seu conhecimento. Então esse foi o depoimento da Verônica. Então para você ver como eu estou te falando a verdade, que muitas vezes, como eu já passei por isso, a gente pensa que sabe, né? Mas na hora H a gente não sabe muito bem.
E para sua sorte, para você que está me assistindo aqui hoje, nesse momento, é exatamente isso que eu vou te ensinar no curso completo de drenagem linfática, caso você queira participar, que ele inclui o pós-operatório facial e corporal para gestantes e clientes que sofrem com celulite e inchaço. Então, o que você precisa aprender é uma drenagem linfática que atenda esses 3 perfis de mulheres diferentes. Então, nós não temos só o pós-operatório, nós temos também que aprender, né, a atender gestantes e principalmente aquelas mulheres que, como eu disse aqui anteriormente, na minha TPM, eu fico até 2 quilos a mais de tanto líquido, tanto inchaço, as minhas pernas doem. Então é importante que você domine a drenagem linfática não só para o pós-operatório, como para os outros casos também. E para atender clientes no pós-operatórios e gestantes, eu preciso te falar que você vai precisar de 3 coisas básicas, tá? Ter um conhecimento aprofundado que poucos dominam, porque não é todo mundo que atende um pós-operatório, nem gestantes, né, que gera insegurança. Ter segurança nos atendimentos e eliminar todas as suas dúvidas. Então, você tendo essas 3 coisas, você pode começar a atender clientes já no pós-operatório. E olha, eu posso te falar uma coisa, quem vem para você num pós-operatório fideliza, porque a confiança é tanta que a pessoa se sente tão bem, se sente tão aliviada e tem um resultado assim tão bom, tão rápido na recuperação, que acaba voltando para fazer qualquer outro procedimento. Você acaba sendo referência na vida dessa pessoa. Bom, e outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, a pessoa que vai fazer uma cirurgia, né, seja homem ou mulher, porque hoje em dia até homem faz menos, mas faz, ela já sabe que ela vai gastar. Então, não adianta falar assim, olha, eu vou colocar uma prótese de silicone que custa 10 mil reais e ponto. Não é. Você sabe que tem que gastar com um sutiã adequado, né? Tem que gastar com sessões de drenagem. Então, a cliente que vai para uma cirurgia estética, ela já sabe, quando ela agenda essa cirurgia, que ela tem gastos que englobam durante, né, que englobam antes, na verdade, porque dá para você fazer também uma preparação pré-cirúrgica. Então, ela sabe que ela tem gastos que englobam antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Então, eu não vejo, assim, eu não conheço convênio que cubra uma cirurgia plástica estética. Ela sabe que ela vai ter que se despender de um orçamento X para poder arcar com essas despesas, porque é o sonho da vida dela. O que eu quero dizer com tudo isso? Não vai te faltar cliente. O problema não vai ser cliente, porque ela já sabe que ela vai ter que fazer um pacotão de gastos, né, de investimento, na verdade, que para ela não é um gasto, para ela isso é um sonho da vida dela. Então ela sabe que ela vai ter que investir na cirurgia e ela vai ter que investir no pós-cirúrgico, e isso já vem num pacote. Então, por que eu estou te falando isso? Porque você pode estar perdendo tempo caso você ainda não atenda clientes com pós-cirúrgico. E aqui a oportunidade que eu tenho para te mostrar no meu treinamento, no meu curso de drenagem linfática. Essas são as metas do treinamento que eu tenho aqui para te oferecer. São aulas teóricas alinhadas com os conceitos científicos. Claro, eu uso o método de Voder para o pós-cirúrgico. E o curso online de drenagem linfática possui módulos teóricos e práticos, tem aulas práticas. Então, tem toda a anatomia do sistema linfático, benefícios da drenagem linfática e contraindicações. Tem a técnica da massagem drenante, que é essa voltada para clientes comuns, porque quando a gente faz um pós-operatório com a drenagem linfática, no método de Voder, tem outros métodos, mas eu gosto e uso de Voder, a gente não pode fazer arraste de pele, é tudo muito mais lento, né, o processo. Quando a gente recebe uma cliente que ela não fez cirurgia nem nada, ela só quer se sentir bem, e você aplica a mesma técnica, ela vai te largar no mesmo dia. Então é importante que você saiba aplicar uma massagem linfática, tá? No caso, eu coloquei como massagem drenante, para ter um resultado bacana. Aí, tudo isso é aplicado no facial e também no corporal. Então, são aulas tanto teóricas como aulas práticas, tudo em HD,
alta definição de som e imagem, que dá para você ver bem de pertinho. Tem também a drenagem linfática em gestantes, que eu faço toda uma simulação, te explico como que você pode aplicar uma drenagem para que a gestante se sinta melhor, para que ela tenha um parto e uma recuperação muito melhor, porque isso influencia diretamente. E o risco, como todos os meus cursos, o risco é 0, porque eu dou 7 dias de garantia. E as matrículas para o curso de drenagem linfática estão abertas. O valor é de apenas 12 vezes de R$ 29,82. Então, R$ 30 é um valor aí muito razoável, né? Que é uma nota de 20, mais uma de 10, R$ 30 que você vai investir para que você consiga entrar nesse nicho de pós-cirúrgico, de atender com segurança e gestantes. E se você não aplica ainda a massagem drenante, você vai poder atender clientes comuns também para uma retenção hídrica e celulite. Vai diminuir bastante o grau dessa celulite. Eu quero deixar um grande beijo para vocês, uma excelente noite e a gente se vê, tá? Beijo! Ah, quem não conhece ainda o canal do YouTube, Esteticista Como Você, depois, se você quiser, dá uma olhadinha lá também, porque tem muita aula VIP lá, tem muitos vídeos de conteúdos interessantes. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.